Eu tinha, professor, separado mais duas, mas o senhor me provocou na reflexão, que eu ia perguntar do legado, mas ela foi respondida, e sobre os próximos passos do grupo. Mas também o senhor já respondeu. Mas aí uma coisa que eu anotei nas questões que a gente conversou aqui, o senhor citou muito a palavra processo, muitas vezes. Sim. E amarrando toda a importância, toda essa construção. E eu queria, então, para a gente fechar, eu não quero fazer aquelas duas, eu quero fazer dessa provocação. O que é o processo? Dentro da academia, dentro de um podcast, dentro de uma pesquisa, mas o senhor, eu vi que o processo apareceu, para mim, o senhor está aí para corrigir, essa espinha dorsal, a importância, o peso do processo. Bom, o processo, ele é muito importante para mim, pessoalmente, na concepção musical e na concepção artística, de maneira geral. O que, inclusive, eu estou me questionando uma coisa muito forte agora, nesses dias e nesses últimos anos também, mas mais fortemente nesses últimos dias. Eu sempre entendi que a forma de uma música era amarrada por um processo, por uma estrutura. A estrutura suscitava um processo para ela ser construída. Então, o processo seria essa estrutura sendo colocada em dinâmica. Então, eu posso ter uma ideia, um objetivo, um material, uma ferramenta, um meio, uma maneira de proceder, de produzir, e eu vou estabelecer um processo no qual esse material vai sendo tratado, sínteses vão resultando, eu recupero essa síntese, tiro novos materiais, coloco esses materiais de novo para análise, tudo isso é um processo. Então, é como se fosse toda a linha de produção, né, da construção de, não vou dizer de um projeto, de uma obra ou de uma realização. O processo é quase que o tratamento que eu dou no estabelecimento de uma síntese, do começo ao fim. Porém, o que eu estou me questionando agora é o seguinte, além do processo, como a gente conversou no café agora há pouco, uma coisa muito influente no processo é o ritmo. Então, eu tenho me perguntado muito, né, como é essa relação entre processo e ritmo. Porque o processo, se eu tiver uma estrutura e um processo que vai dar dinâmica nessa estrutura, você está de acordo que esse processo é no tempo. Ou pode ser fora do tempo, mas em instâncias sucessivas, né? O que vai caracterizar a forma geral vai ser a relação entre coisas que se parecem, se repetem, ou se opõem, se alternam, se cortam, se interrompem ou se continuam. Então, a relação entre o que para, o que volta, o que começa e o que recomeça é, para mim, um elemento fortemente caracterizador de uma forma. E isso não é senão ritmo. Então, eu estou quase imaginando na minha cabeça uma figura de yin e yang com processo e ritmo, processo, estrutura e ritmo. O ritmo caracteriza a estrutura e o processo é construído por momentos diferentes com ritmos, né? Mas o processo, para mim, é muito importante, porque na música, muitas músicas têm uma forma
que se estabeleceu, por exemplo, eu exponho um tema, depois eu faço um divertimento, depois eu exponho um outro tema, depois eu faço uma pequena ponte, aí eu passo por um desenvolvimento de um tema, aí eu, alternadamente, eu vou desenvolver depois o outro tema, depois eu reexponho um tema, depois eu faço uma alternância. A gente pode perceber aí que eu tenho o material, ele tá reaparecendo várias vezes, né? E o fato do material, o tema 1, o tema 2, reaparecer várias vezes em modos de operação diferentes, é uma figuração rítmica. Então, ao invés de pensar que o tema e a distribuição dos temas é constitutivo, né, de uma forma, eu posso pensar também que é o caráter do ritmo, né? O ritmo que apresenta, o ritmo do que lembra, do que reproduz, o ritmo do que alterna, enfim, toda essa questão do desenvolvimento musical, da construção musical, eu posso encarar como um processo que está envolvendo os dois temas. Então, essa história do processo entre dois temas, eu posso dividir ela como estrutura ou como ritmo. Então, o processo, eu acho que para mim, é um elemento muito importante. Não é só uma receita, não é só um algoritmo. Tá? Também, o processo pode ser um mapa. Ele pode ser uma proposta, pode ser uma ideia, e ele pode ter mecanismos operacionais embutidos nele, cujo desempenho vai mudando durante a construção da síntese. Pensando aqui que isso não foi uma conversa, foi uma aula, né? Tá muito, muito legal. E aí me fez pensar, a gente vai ter uma nova safra, esse 2026, de programas, podcasts, porque é uma judiação não ter. Eu quero muito. Porque pelo que a gente conversou ali no café, Sim. E já instigou a minha agenda, eu imaginei isso num produto de público, assim. Eu espero que o produto desse grupo sobre conhecimento sonoro sejam também suporte sonoro. Seria muito bom. E nós podemos nos provocar também e experimentar coisas. Tá aí uma boa ideia, Tom. É uma boa ideia. Tá vendo? O ideia sempre estimulando a gente. Isso é legal.